Eu apresento a vida do teu filho na tua presença neste momento, Pai. Principalmente está abençoando, ó Deus, a sua saúde, a sua voz, a sua casa, Senhor, a sua descendência. E neste momento, ó Pai, este mesmo Espírito Santo, que já tem, ó Deus, falado aos nossos corações neste lugar, possa usar a sua vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Que Ele possa transmitir, ó Pai, todo o teu desejo nessa noite, ó Pai, e que nós possamos, Senhor, nos alimentar da tua palavra. Tira neste momento, ó Pai, tudo aquilo que possa atrapalhar, e que nós possamos, ó Deus, abrir nossos ouvidos e estarmos atentos neste momento, para ministrar sobre nós a tua boa, perfeita e agradável vontade através da tua poderosa palavra. Continua com o teu filho, abençoando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Boa noite, igreja. Amém, glória a Bom Deus. estar com vocês. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais uma vez nos dá a oportunidade de estarmos na casa dele, honrando e bendizendo o santo, lindo e maravilhoso nome. O pastor João fez o convite. Ele me disse que tinha um tema, mas que nós poderíamos ter uma liberdade no Espírito Santo. Mas eu quero ler com os irmãos lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Deus de poder, aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Você pode se assentar, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Trago um abraço dos meus pastores. Sempre que eu peço, na confiança, eles me liberam. E a gente tem feito algo. O pastor João falou, a gente se conhece há um tempo. A minha avó, hoje já não está mais entre nós, mas ela foi uma das fundadoras do Brasil Patrícia em Santa Bárbara do Oeste, missionária de Melo. Eu cresci num lar cristão, e a avó era daquelas pés de raiz. Você não vai falar? Mas eu fui aceitar Jesus tempos depois, no Brasil para Cristo, lá no centro. E de grandes histórias lá, pastor Paulo, um amigo, um pai, uma amizade extrema com ele, uma alegria muito grande. Esse ano já estive lá por 2 vezes, com os jovens 5 vezes, andando no acampamento, fazendo vigílias, e Deus tem feito grandes coisas. Costumo dizer que se não fosse Jesus para Cristo na minha vida, eu não estaria aqui. Se vocês puderem olhar a minha igreja de ajuda, são minhas filhas, e eu não podia ser pai. Mas olha, Deus me ajuda nessa voz. Glória a Deus. Fez algo na minha vida. Quando a Helena nasceu, aleluia, ela nasceu com um problema de saúde. Ela nasceu com intolerância total à proteína do leite. Só que na gravidez, o Espírito Santo falava para mim: vai ser coluna, vai ser coluna. Como você é uma coluna numa casa, faltando tijolo, não vai crescer. Eu morei na fila do humano e 3 vezes. Todas as quintas-feiras o culto era junto, fazendo cantar. E certo dia, numa quinta-feira, fria como hoje, a Júlia estava doente. E eu não levava ela, porque eu não tinha, sempre tinha uma goloseira diferente, aí ela não podia. Então ela ia de domingo. A gente controlava, mas tinha mais tempo, né? Tinha mais um minuto para ajudar. E naquele dia, a Júlia doente, eu falei: ela não vai comigo. Fiz a bolsinha dela com as coisas que ela podia provar e levei.
quero que vocês entendam que quando Deus quer fazer, Ele muda tudo. Quem ministrava naquele dia era Lucas Gomes, um parceiraço, hoje ele está em São Paulo. Para quem conhece ele, ele é um ministro da palavra de ensino, né? Ele ministra de 1h30. E ele subiu no altar do Senhor, pregou a igreja, deu uma palavra e começou a lançar o cabelo. Eu era guiado na igreja e ele disse assim: pastor, o Espírito Santo falou para mim que já acabou. Que nós temos que fazer apenas uma oração. Porque tem uma pessoa aqui que precisa de um pai. E assim que nós orarmos, acabou. Então eu não tenho que pregar. Amém? Imagina você sair da sua casa, vir para um culto, e você espera que a palavra tenha 30, 40, 50 minutos. E o pregador fala para você: eu vou fazer apenas uma oração para não ir embora. Eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu não sou egoísta. Eu nunca oro pedindo só para mim. Mas faz mais de um ano que eu estou fazendo. E no momento eu estou querendo estar aqui comigo hoje. Quero dizer, igreja, que muitas vezes o próprio Deus prepara uma situação de dificuldade na sua casa para te levar a viver o sobrenatural na casa dele. E o inimigo tem soprado no meio do seu filho, que a dificuldade que nós estamos passando ali fora, Deus não é capaz de suprir dentro da casa dele. Eu fui no cultinho, peguei a Helena, abracei a Helena. E peguei a mão do céu e disse assim: Senhor meu Deus, e foram as últimas palavras que eu ouvi que ele falou. E o Espírito Santo veio no meu ouvido e disse assim: eu coloco nela a última peça que falta. Aleluia. Deus poderoso. Ele não sabe mais nada, irmãos, porque eu estava orando há um ano. Eu saí do culto, pastor. O primeiro bar que eu vi, eu entrei. Eu olhei, tinha um soufflé. Eu falei: dá esse negócio para mim. Ó, Helena, a minha filha nunca tinha comido chocolate. Vamos fazer o exame no dia seguinte. O médico disse assim: mas nós já acabamos de fazer. Eu falei: doutor, pede mais. Eu falei: doutor, a gente paga o plano, pede. Ele fez o exame. No dia seguinte eu fui buscar, eu vi lacrado. Aí eu até mostrei para ela. Eu sempre falo assim: o exame lá dentro foi uma outra Bíblia minha. Eu levei essa Bíblia um dia para consertar. E estava lá. Eu mostrei para você ver que o pai não mente, ó. Você tinha 1 ano, 2 meses e alguns dias. Ele abriu o exame, ele olhou para mim, ele olhou para o exame e ele disse: é impossível. E eu disse: mas o meu Deus pode. O nosso Deus pode mudar a história. A palavra de Deus vai dizendo para mim e para você que Deus se apresenta a Moisés e o povo estava cativo e sofrendo. E ele diz assim: eu ouvi a oração do meu povo e por isso eu vim. Obrigada, Jesus. Mas eu preciso mostrar, aleluia, para o rei desse mundo que comigo ele não pode, e com quem eu escolher ele não pode também. E ele vem e escolhe Moisés, o improvável no meio de uma multidão. Alguém que havia tido a marca dele anos atrás. Alguém que havia sido escondido pela sua mãe. Alguém que havia sido colocado no rio e Deus, aleluia, com a ponta do seu dedo o guiou para mostrar que ele é Deus e que o inimigo não tem força sobre as promessas dele. Aleluia. Aquele que quer te fazer mal é aquele que vai sustentar o seu sonho. É aquele que vai fazer você chegar onde Deus quer você que chegue. O inimigo tentou fazer de tudo, mas ele estava guardado, escondido na sombra do onipotente. Obrigada, Senhor, obrigada. Talvez a dificuldade vai batendo na minha e na sua vida, vai batendo na minha e na sua porta. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que Moisés fica com medo.
assim: Moisés, eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Eu sou o Deus da aliança. Eu sou o Deus que promete e cumpre. E eu vim exercer esse poder sobre a sua vida. Eu vim exercer esse poder sobre a sua história. Mas às vezes é difícil ouvir a voz de Deus. Às vezes é difícil você, do nada, dobrar o seu joelho para orar e sentir a força da voz de Deus sobre você. E Moisés, mais uma vez, tenta. Porque muitas vezes eu e você pensamos assim: o problema é tão grande, a dificuldade é tão enorme, parece que não vai dar. Mas Deus está falando para mim, está falando para você: sou eu que vou colocar as palavras na sua boca. Eu sou contigo aonde quer que você vá. Eu sou Deus da aliança. E eu vim cumprir. Ele vem cumprir um tempo sobre você. Ele vem cumprir um tempo sobre a sua casa. Parece que 6 meses se passaram e nada aconteceu. Mas em nome de Jesus, o próximo mês está começando hoje. Nós estamos na frente dos outros. Quem está achando que começa amanhã já perdeu. Para nós começou hoje. Um tempo de novidade. Porque a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você: antes ele era, hoje ele é e amanhã ele continua sendo Deus. E operando. O mundo não pode deter o eu sou. Porque a palavra vai dizer que eu sou, numa tradução hebraica, quer dizer um verbo tornar-se. Se nós fizermos uma tradução livre, eu sou o que sou, pode-se dizer assim: eu me torno aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa está aqui nessa noite. Aquilo que você precisa tem ouvido você, tem visto você, aleluia, e no nome dele tem todo o poder. Mas às vezes o inimigo, ele usa de vãs ideias e lança setas na minha, na sua vida, no meu, no seu coração, e parece que realmente esse nome fica distante. Porque nós vamos ouvir dizer, aleluia, que o nome de Jesus é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Se nós traduzirmos, ele vai falar assim: eu sou a sua provisão, eu me torno a sua provisão. Ele vai dizer também que ele é o Jeová Nissi. Ele vai dizer: eu me torno a sua bandeira, eu me torno aquilo que você tem que falar, eu me torno aquilo que você tem que mostrar, eu me torno aquilo que você tem que ser, eu me torno o seu ponto de chegada. Mas às vezes não é suficiente ainda para nós rompermos e chegarmos aonde ele quer. E ele vai continuar dizendo: eu também me chamo de Jeová Rafa, eu sou o Deus de eu me torno a cura do seu coração. Eu me torno a cura aonde ninguém mais pode transformar. Mas parece que o mundo ainda vem como um pouco pessoa. E ele diz: eu também sou o Jeová Shalom, o Deus da paz. E não é qualquer paz. Porque muitas vezes nós precisamos da paz que excede todo o entendimento. Porque às vezes as coisas acontecem com a gente e a gente fala assim: é só Jesus para dar conta de tudo isso. É só Deus agarrando em mim para eu conseguir chegar até lá. Porque a tribulação é grande, o sofrimento é grande, a luta é grande, a dúvida é grande, mas ele está falando para mim, Pai. Ele também vai dizer: o meu nome é Jeová Shammah, Deus presente. E às vezes é nessa hora que o inimigo tenta plantar sementes. Porque muitas vezes o que a gente tem acompanhado na mídia, por aí, é um grande furor, é um grande barulho, é um grande avivamento. Parece que nós vivemos um tempo de silêncio. Mas pensa comigo, se você olhar no seu lado agora, você precisa fazer barulho para chamar a atenção dele. Só precisa chamar ele para mim. Talvez Deus esteja chamando você pelo nome, você é ouvido em tantos barulhos, não tem ouvido ele chamar você. Mas nessa noite
aleluia, o eu sou se faz presente. Você ainda entendeu o seu chamado. Ele também disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou a porta. E às vezes tudo isso ainda não vem sendo suficiente para acalmar o seu coração, para colocar as coisas no seu devido lugar. E eu falei: Senhor, mas nós já falamos tanto, o Senhor tem me falado tanto que o Senhor é. E Ele me levou lá no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Aleluia. E a Bíblia vai dizer lá no Daniel, capítulo número 6, começa dizendo assim: e pareceu bom aos olhos do rei, aleluia, separar 120 príncipes, 3 presidentes, dos quais um era Daniel. Dentre esses 3, Daniel sobrepujou os outros, porque ele tinha um espírito excelente. E o espírito excelente, aleluia, está sobre essa casa. Aleluia! E a Bíblia vai dizer para mim e para você: e pensava o rei em constituir Daniel sobre todos eles. Talvez você ainda não ouviu a voz do rei, mas o rei está pensando em mudar as suas. E é disso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar do Deus que tem o controle sobre todas as coisas, porque Ele viu você no princípio da sua história, Ele viu você no princípio da sua caminhada, porque a Bíblia diz que Daniel foi preso, cativo e levado para a Babilônia. Mas quando ele chega lá com mais 3 amigos, ele diz assim para o eunuco, chefe da prisão: olha, seu Aspenaz, nós não queremos causar alvoroço, nós não queremos causar confusão, mas seria possível nós comermos outras coisas a não ser tudo isso que você está oferecendo? Será que era possível eu não me contaminar com os manjares dos deuses? Será que era possível nós comermos apenas legumes e água? Seria possível? E Aspenaz diz assim: eu não posso fazer isso, porque eu vou transmitir uma lei do rei, e se eu fizer isso, eu posso estar colocando a minha vida em risco. E ele diz assim: então vamos fazer por pouco tempo, vamos fazer um negócio mais aqui, e dá uma semana de jejum e oração, para ver se nós vamos ficar mais feio, pior que aquele povo, ou se nós vamos ficar igual ou melhor. E a Bíblia diz que o tempo se passa e melhor eles ficam. Então eu entendo que começo a pensar da seguinte forma: quem segue o eu sou, aleluia, quem vive com o eu sou, quem ouve a voz do eu sou, com ele o simples é mais, o menos é mais. O negócio é não entrar no meio do povo, o negócio é não se misturar com quem está lá. Continua orando, continua buscando, continua jejuando, porque Ele tem visto você, e na hora que você menos esperar, os pensamentos dele se tornam realidade sobre a sua vida, se tornam realidade sobre a sua história. E a Bíblia vai dizer lá no capítulo de número 6 que os outros 122 não gostavam de Daniel, e eles tentavam arrumar uma situação para prejudicar a vida do homem de Deus. Tentavam de todas as formas, e eles acordavam de dia, de noite, de madrugada, na hora do almoço, na hora do jantar, e eles não viam nada de errado sobre a vida de Daniel. E aí eles têm a brilhante
é dizer assim: se contra o mundo ele não erra, vamos fazer errar o Deus dele. A Bíblia começa dizendo que o rei tinha uma afeição maior por Daniel. As pessoas que olham para você e veem Jesus na sua vida, elas têm uma admiração diferente. Elas respeitam a sua opinião. Muitas vezes a sua opinião vale mais do que a respeito de todo mundo. E eles vão lá, fazem um conselho e vão procurar o rei. Fala assim: olha, rei, todos nós nos reunimos e achamos por bem criar um decreto. Eles dizem bem assim: todos concordamos. E esse decreto é que em 30 dias ninguém ore e ninguém peça nada a outra pessoa, a outro Deus que não seja o Senhor. O Senhor pode dar o decreto. E a Bíblia vai dizer que o rei, ouvindo essas palavras, concorda em fazer. Porém o texto continua dizendo bem assim: e Daniel descobre sobre o edito do rei. Então eu entendo que fizeram e não convidaram. Talvez você tenha vivido um tempo onde grupos têm sido formados e você não tem sido convidado. Talvez festas têm sido feitas e o seu nome não tem sido lembrado. Talvez pessoas tenham se juntado para falar mal de você e você não está nem sabendo. Aleluia. Mas o eu sou, está dizendo para mim e para você: aonde você não estiver e estiverem falando mal de você, eu vou te representar. Eles nem vão me investigar, mas eu vou estar lá. Sabe aquele grupo que ficam de fofoca por aí? Eu estou lá. Sabe aquela situação que você precisa que aconteça e parece que não vai acontecer? Eu estou lá. Sou eu que te represento. A partir do momento que você não reclamar, a partir do momento que você não murmurar, sou eu que vou te representar. Eu me torno a sua segurança. Eu me torno o seu representante. Eu me torno aquele que te justifica. Aleluia. 122 eram contra. Só o rei era a favor. Mas fizeram de um jeito que parecia que estava tudo certo. Mas aos olhos do Senhor, aleluia, nada fica oculto. O plano para derrubar está sendo montado. O plano para arrancar você de dentro da casa do Senhor está sendo pronto e está em prática todos os dias. Mas Deus, aleluia, está dizendo para mim, está dizendo para você, na presença do meu Espírito Santo: eu entro em lugares que você não entra, eu ouço conversas que você não escuta, e é por isso que eu tenho afastado pessoas de você, é por isso que eu tenho colocado pessoas longe da sua casa, é por isso que aquela frequência de conversa tem diminuído, porque eu tenho visto, eu tenho contemplado, e não são essas pessoas que devem caminhar com você nos próximos 6 meses. E a Bíblia diz que o edito foi assinado. Daniel descobre aquilo que aconteceu. E a palavra de Deus vai dizer que quando Daniel descobre, ele vai lá para a casa dele. E a Bíblia diz umas coisas. Na casa dele tinha um quarto. E no quarto tinha uma janela. E a janela estava aberta. E a janela estava aberta. E sabe o que é interessante?
Daniel não foi orar porque a situação ficou ruim. Daniel não foi orar porque ele descobriu que tinha um grupo de WhatsApp falando mal dele. Daniel não foi orar porque descobriu que parte da família não gostava dele. A Bíblia vai dizer porque ele foi orar, porque ele fazia isso de forma contínua. Aleluia! Glória a Deus! O eu sou vai agir na minha vida enquanto eu for contínuo com ele. Eu posso não estar ouvindo a sua voz, eu posso não estar sentindo o seu nome, mas ele está dizendo: eu estou perto, eu estou vendo, eu estou ficando, eu estou visitando, eu estou livrando, eu estou fazendo. Continua orando, mas ora, sabe de que jeito? É de janela aberta. Enquanto você tentar me esconder dentro de você, eu não posso agir fora de você. Enquanto você me prende aqui dentro, eu não posso mudar a sua história aí fora. O mundo doido para pôr fim na vida daquele homem, e ele orando era de janela aberta. Orando para as bandas de Jerusalém, orando para as bandas da cidade santa, pedindo para aquele que mora nela cuidar dele. O céu estava aberto sobre a vida dele e vai estar sobre a nossa vida também. Enquanto nós continuarmos falando de Jesus, enquanto nós continuarmos mostrando ele, aleluia, as janelas vão estar abertas. E sabe o mais interessante, igreja? Ele foi orar com a janela aberta. E sabe o que aconteceu? Os caras que estavam perseguindo ele foram lá na janela. E ele estava orando. Talvez alguns falou assim: esse cara é louco. O rei fez um decreto: se orar para outro Deus é copa. E ele veio orar no momento que ele descobriu. Vamos morrer. Ei, porque aqueles que querem ser trapaceiro, sujo e rasteiro, eles se fazem de santo. Olha aí, o senhor assinaste o decreto? Sim, assinei. E nesse decreto estava assim, estava. E se alguém pisasse na bola e fizesse errado, cova do leão. Então, Daniel estava orando agora. Temos prova contra ele. E a Bíblia vai dizer que o semblante do rei caiu. Uma tristeza tomou conta do coração dele. A Bíblia não fala no horário que ele recebeu a notícia, mas a Bíblia fala que até o pôr do sol ele tentou interceder ou reverter a lei para não prejudicar ele. Porque vai chegar uma hora que a sua presença, aonde você está, é tão importante que não importa o que os outros falem de você, as pessoas vão confiar no Deus que você serve. O testemunho que você prega todos os dias vai fazer a diferença. A história que você deixa enquanto você caminha é a história que vai refletir o quanto o eu sou está na sua vida nesses próximos meses. A Bíblia continua dizendo que o rei é vencido pela força do decreto. E ele manda chamar Daniel. Ele coloca Daniel na cova. Só que antes, aleluia, de Daniel entrar na cova, eu imagino assim, bem seguro o braço dele e diz assim: Deus que você serve continuamente vai te salvar. Oh, aleluia! Tem gente querendo te prejudicar, mas tem gente querendo seu bem aí também. Tem gente orando por você e você nem sabe. Tem gente com cargo alto de olho em você, querendo te dar uma promoção e você não está nem sabendo. Tem gente querendo te levar para viver algo sobrenatural e você está pensando em parar. Está pensando em fechar a janela. Está pensando em falar assim: 6 meses se passaram e as coisas
que muda história, do Deus que transforma situações. Durante a pandemia, todo mundo passando por dificuldade. Nós, a nossa casa não era diferente. Eu mandava o meu currículo e ele não era chamado. Até que um dia eu falei: Senhor, não que eu seja melhor que alguém, mas eu vou arrancar faculdade, vou arrancar curso, eu vou mudar, porque daqui a pouco eu não tenho condições de botar na mesa o que eu preciso. Mandei. 3 dias depois, uma empresa me chamou para uma vaga no Porto Orlando. Trabalhar com meu carro, meu Deus, pai, que prova. Mas vou lá, entrevista no Gini, Jesus, volto lá no cenário. Cheguei lá quietinho, lá, com o currículo na mão, viu o dono da empresa, o cara fazendo a seleção, entreguei o currículo, pegou o currículo, olhou o currículo da vaga, olhou o currículo da vaga, e ele falou para mim assim: conta um pouco da sua história. Ele falou: cara, eu tenho uma boa e uma má notícia. Ele falou assim: a má notícia é que infelizmente você não vai dar para você vender por nós. Eu quase falei assim: cara, eu peguei R$50 emprestado para mim. Eu preciso voltar a pregar. E ele disse assim para mim: a boa notícia é que eu vou te fazer uma proposta. Você toparia trabalhar 2 meses como vendedor para conhecer a equipe, e no terceiro mês eu te coloco como supervisor da equipe. Eu falei: Glória a Deus. Trabalhei lá por 2 anos. A empresa fechou, nós tivemos um grande êxito na pandemia. Saí de lá, a minha esposa já estava ficando jeito, eu saí, acabou, deixa quieto. Saí de lá no final de novembro. Fui, reativei o meu currículo. 3 dias depois, uma pessoa me manda um WhatsApp: olá, bom dia, sou da empresa X. Eu lá, tudo bem, eu sou desempregado X. Você aceitaria fazer uma entrevista online hoje? Eu falei: quero. Fiz a entrevista. No outro dia de manhã ela falou assim: olha, gostamos do seu perfil, estamos passando para o recrutador da empresa. O recrutador gostou da entrevista que nós fizemos, gostou do seu currículo, gostaria de agendar uma entrevista presencial em Santa Bárbara do Oeste. Tudo bem. Naquele dia de manhã, entrei no site e fui ver escrito assim: vaga fechada. Eu estou indo para uma entrevista com o recrutador. A vaga está fechada. É eu e mais quem está lá. Sim ou não? Antes de sair de casa, fechei o computador, dobrei o joelho e falei: Senhor, vai na frente. Cheguei lá, fiquei esperando, 10 minutos, chegou um carrão lá de São Paulo, desceu 3 caras. Falei: meu Deus, 3, vamos lá. E fiquei esperando, veio o Eduardo falar comigo, ele falou assim: Alexandre, eu falei: isso eu. Ele falou: vamos 10 minutos aí, a gente já vai conversar. Beleza. De repente veio o Beto, viu? Uma padaria, um lugar que a gente pode conversar bem reservado. Padaria, só eu, vaga fechada, eu já quase estava rolando lá, gente, você não tem ideia. E fomos para a entrevista, saímos de lá com o corpo de mão, estou nessa empresa até hoje. Glória a Deus. Trabalho como coordenador regional de uma rede de postos de combustível. A vida não é fácil, viaja muito. E a gente tem lutado. Dentro do nosso grupo, só eu sou cristão. Todos têm uma religião. O meu diretor é ateu. Eu amo tudo. E essa semana ele veio falar para mim: estou te dando 4 lojas lá em São Paulo para você cuidar, porque eu confio no seu trabalho. O seu trabalho tem sido consistente. Glória a Deus. Às vezes você está fazendo e parece que ninguém está vendo. Às vezes você está fazendo e as coisas não estão acontecendo porque a gente tem uma pressa excessiva. A gente quer uma velocidade para as coisas acontecer, mas Deus está falando para mim, está falando para você: eu tenho pensamentos sobre você que você nem sabe. Eu tenho interesse sobre a sua vida que você nem imagina, mas eu vou te levar até lá. Mas para isso
existe um caminho, existe um processo. E como eu sei que você aguenta, como eu sei que você começou orando, como eu sei que você começou jejuando, eu escolhi você. E é você que vai levar essas pessoas até lá. É por isso que a luta é grande, é por isso que a prova é extrema, é por isso que as coisas parecem que não vão acontecer. Mas alguém grande vai dizer para você: o seu Deus vai te livrar. Não desista no meio do caminho. Pode ficar difícil quando for, não desista. O seu Deus vai te livrar. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o rei coloca ele na cova, traz uma pedra, sela a pedra e vai embora. Talvez 122 estão em festa. Ganhamos. Tiramos o empecilho da nossa frente. Mas o rei vai para o seu quarto, aleluia. Não come, não bebe, não ouve música. Ele fica só em espírito de adoração. Eu não te conheço, Deus, mas Deus de Daniel, se o Senhor me ouve, livra ele da morte. Tem pessoas que não oram como você ora, mas tem pedido para o seu Deus livrar você. Tem pessoas que muitas vezes não professam a sua fé, mas tem falado assim: o Deus de fulano, livra ele, leva ele. As pessoas ainda não sabem falar o nome de Deus, mas eles vão ver o Jesus que brilha na sua vida. O Espírito Santo ao qual você fala vai levar as pessoas até ele. A história começa assim: o Deus dele, o Deus dele, o Deus dele. E a Bíblia fala que a noite passa e o dia chega. E eu me lembro lá em Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Na noite mais escura que você está vivendo, Ele é. Na situação mais extrema que você está, Ele é. E sabe por que Ele é? Porque quando foram falar com você, quando foram se juntar contra você, Ele estava na reunião te representando. A cova do leão já estava preparada como uma cama para Daniel chegar, porque Deus tinha ouvido como falar mal dele. Deus tem visto as pessoas tramar contra você. Deus tem visto as pessoas querendo te derrubar, mas Ele está dizendo assim: não foge da cova, não foge da peleja, porque eu, se for na frente, eu já sei tudo, eu vi tudo e eu vou guardar você. Ninguém foi na cova, todo mundo tinha certeza que já era, mas o problema é que tinha alguém orando, e esse alguém que estava orando chega bem de mansinho na cova, põe a mão na pedra e pergunta assim: Daniel, porventura seria possível o seu Deus ter te livrado dos leões? Glória a Deus. A melhor resposta é a resposta de Daniel: vive, ó Rei. Glória a Deus. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Porque para Deus pouco importa te livrar com muitos ou com poucos. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Todo mundo achou que Daniel tinha morrido. Todo mundo está achando que a sua história não vai para frente. Todo mundo está achando que não papá de cal vai jogar lá em cima. Mas a palavra do Senhor diz para
sua vida é para aquele que está. Toda pedra rolada contra a sua história aquele que rolou, porque o que eles não entendem é que o eu sou se torna aquilo que eu e você precisamos. O eu sou se faz presente na nossa história. Quando as coisas apertam, nós oramos. Quando as coisas estão bem, nós oramos. E oramos de janela aberta, olhando para o céu e falando assim: Deus, cuida da minha família. Deus, cuida da minha história. Deus, cuida da minha casa. Deus, é assim que nós fazemos. E quem faz desse jeito, ele se faz presente. Ele muda a história, ele muda a situação. As pessoas começam dizendo assim: o Deus do Alex. E eu vou dizer assim: foi o meu Deus que me deu. Enquanto Daniel estava saindo da cova, o rei fala assim: busca aqueles que falaram dele, traz todos aqui. Quantos que tinha? 122 irmãos. Qual que era a intenção do rei? Colocar Daniel sobre todos os outros. Então Daniel era único. Daniel ia ser só um. Joga tudo na cova. E talvez alguém lá no meio disse assim: mas os leões, o Deus de Daniel salvou ele. Se eles têm comunhão com esse mesmo Deus, eles vão ser salvos. Oh, meu Deus! Chega um tempo, irmão, que a arca vai ser fechada. Chega um tempo que as pessoas que você tanto gostaria que tivesse não vão estar. Chega uma hora que Deus quer levar você distante das pessoas que vão te prejudicar. Chega uma hora que você parece que vai ficar sozinho, mas a Bíblia diz para mim e para você: é o pensamento do rei. Às vezes é o pensamento do Rei da Glória te elevar no cargo onde você está. Às vezes é o pensamento do rei te passar por dificuldades iniciais, porque lá no final ele vai te colocar por cabeça nessa situação. E o que nós não podemos é deixar que a situação de início molde o final da história de Deus. Eles vão dizer assim: mas a sua filha não estava perdida? Estava, mas ele mudou a história. Mas você não estava andando a pé até esses dias? Mas ele mudou a minha história. Mas o seu filho não estava perdido nas drogas? Estava, mas ele. Glória a Deus! Ele, foi ele. Porque a Bíblia diz para mim e para você que o rei diz assim: eu escrevo um novo decreto, que todos temam e tremam perante o Deus de Daniel. Aleluia! Maravilhoso! Temam e tremam perante o Deus de Daniel. Porque ele livra, ele salva, ele faz sinais, e o seu reino não pode ser destruído. O seu reino vai durar para sempre. O eu sou iniciou uma nova jornada na sua vida. O eu sou quer derramar sobre você um bálsamo de justiça que você tem buscado para esses próximos meses. O eu sou está na casa e falou para você assim: quando começar a ficar difícil, continua me buscando. Quando você souber quem falou mal de você, não vai lá retrucar. Continua orando. Quando você for injustiçado, continua orando. Quando as coisas parecem que não vão ter saída, continua orando. Porque aonde você não está, sou eu que estou. Sou eu que te represento nas reuniões da calada da noite. Sou eu que te represento naqueles grupos estranhos. Sou eu que te represento nos pensamentos maus que as pessoas têm sobre você. Sou eu.
Sou eu que te represento. Sou eu que mudo a sua sentença. Sou eu que